Queridos, acabamos de terminar com muita alegria o nosso vídeo em Lucas, o Evangelho de Jesus. Quero pedir para você que acompanhe o nosso canal no YouTube, Academia de Honra. Será uma grande bênção nós fazermos aí esse estudo bíblico sobre este Evangelho magnífico que o Senhor nos deixou. Sobre a história de Jesus, a revelação perfeita de Deus e a salvação que o Senhor nos trouxe. Falaremos nesse primeiro vídeo sobre a introdução ao Evangelho, falamos algumas características do Evangelho de Jesus e depois falamos um pouco sobre o que o escritor Lucas, o evangelista, ele retrata no seu capítulo 4, a divindade de Jesus e como ele se apresenta ali na sinagoga. Chegamos agora sobre Jesus, o homem perfeito, a identidade de Jesus, o Messias esperado. Tanto é que no Evangelho de Lucas, Jesus aparece como Filho de Deus, Lucas capítulo 1 e versículo 35, e também aparece como Filho do Homem. Então, Filho de Deus e Filho do Homem são expressões que revelam a deidade de Deus, a divindade de Deus. Vamos lá para Lucas capítulo 1 e 35, que diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que te há nascer será chamado Filho de Deus. Tremendo, falando sobre o Filho de Deus, o nascimento de Jesus que virá do Altíssimo através do Espírito Santo. Você vê que o Evangelho de Lucas ele é um evangelho diferente. Por quê? Porque ele vem trazendo para o leitor a presença do Espírito Santo. Então Jesus ia ser concebido pelo Espírito Santo. E Filho do Homem também. Lucas capítulo 5 e versículo 24, quando ele cura, não, ele fala: Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra por poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. É tremendo, levanta-te, toma. O Filho do Homem tem poder para perdoar. A identidade de Jesus, o Messias esperado, Jesus, o homem perfeito. Ele aparece como Filho de Deus, né? A primeira expressão ela mostra Jesus como verdadeiro Deus. Por quê? Porque quando você fala Filho de Deus, ele vem trazendo Jesus como a genealogia, a genética, né? O verdadeiro Filho de Deus. E quando falava Filho do Homem, foi pronunciado 25 vezes no Evangelho de Lucas. Então mostra Jesus como homem, né? Como filho do homem, natureza humana, e como filho de Deus, natureza divina. Então ele é o homem perfeito. É Deus e é homem. Ele traz salvação, ele traz cura, ele traz libertação para a sua vida e ao mesmo tempo ele sabe o que você passa. Ao mesmo tempo ele sente o que você passa como homem e ele entende os seus sentimentos, suas emoções. Ele sabe o que você passou. Por quê? Porque ele também andou com os homens, viveu com os homens. Ele fez uma história com os homens. Então Jesus, a identidade de Jesus, o Messias, como filho do homem, ele é um homem perfeito. Por quê? Mas por que homem perfeito? Por quê? Porque ele era obediente aos seus pais. Ele tinha a sua consciência de natureza divina, mas mesmo assim obedece seus pais. Jesus enfrenta e derrota Satanás na tentação do deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1 e versículo 13. Você observa aqui no Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, que diz
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado, ele teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, como tu dizes, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Então o diabo mostrou todos os reinos do mundo. Versículo 6. E disse o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e a dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. E levou-o também a Jerusalém, e colocou-o sobre um alto pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança daqui de baixo, porque está escrito: mandarás aos teus anjos acerca de ti para te guardarem, e que sustenta nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra. E respondeu Jesus e disse: também está dito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Tremendo. Essa palavra é verdadeiramente tremenda. Por quê? Porque está trazendo Jesus como Filho de Deus. Por isso que o diabo fala: se tu és mesmo o Filho de Deus. E Jesus vem trazendo uma palavra para ele, mostrando obediência, mostrando humildade, mostrando que ele estava cheio do Espírito Santo. E ele falou: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Aí ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele vem trazendo ensinamentos ao homem, porque ele quer trazer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Entendamos que ele é obediente a seus pais, ele é obediente a Deus, ele é obediente à estrutura, à natureza humana, e ele enfrenta e derrota Satanás na tentação do deserto. Chegamos depois da tentação, você percebe que começa a se formar no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a identidade de Jesus como Messias esperado. Como, pastor Jason? O Messias e o Espírito Santo. Lucas ele revela que Jesus, o Messias como perfeito, dependia do Espírito Santo no seu ministério. Vamos ler? Vamos ler aqui em Lucas capítulo 4 e versículo de número 16 em diante. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e colocar em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Por isso que ele fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Aleluia! Aqui ele está trazendo a presença do Espírito Santo. Você vê, diferente dos outros evangelhos, você vê que Lucas começa a construir, né, a identidade de Jesus como Messias através do profeta messiânico. Ok? Então, o Messias e o Espírito Santo. Isaías, o profeta messiânico, mostra a estreita relação que o Messias manteria com o Espírito Santo. Então, é verídico que o Messias manteria uma relação estreita com o Espírito Santo, dependeria do Espírito Santo? Claro que há. Nós vamos ler agora aqui em Isaías capítulo 11.
e versículo 1, que diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha, aqui está falando a profecia sobre o Messias. Brotará alguém do tronco de Jessé, da linhagem de Jessé, Davi, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Que tremendo. Isaías capítulo 42, versículo 1, está falando: eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. É tremendo a identidade de Jesus que Lucas ele vem construindo junto com o Espírito Santo. Por isso que o Evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais perfeitos que existe. O Messias seria aquele que sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, tal como profetizou Isaías. E Jesus aplica-se a si mesmo na sinagoga em Lucas 4, versículo 16, versículo 19, onde nós lemos, né, que foi aquela passagem que ele fala: se cumpriu hoje, se cumpriu exatamente hoje a promessa. Por quê? Porque quando ele pegou o livro, ele abriu e ele achou que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres e para curar os quebrantados de coração. Ele abre lá em Isaías capítulo 61, versículo 1. Então você vê que Lucas começa o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e 4 falando sobre a vinda desse Messias, sobre o Espírito Santo de Deus. Pois então entendamos que o Evangelho de Lucas, ele mostra Jesus, o homem perfeito. Lucas apresenta Jesus como Filho de Deus e Filho do homem, ressaltando tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Quando ele fala Filho do homem, é a humanidade. Quando ele fala Filho de Deus, é a sua divindade. Qual é o subsídio bibliológico que nós temos? Qual o subsídio bibliológico que nós temos? Lucas descreveu como o Filho de Deus entrou na história. Jesus viveu de forma exemplar, foi o homem perfeito. Depois de um ministério perfeito, ele se entregou, aleluia, como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos. Jesus é o nosso líder e salvador perfeito. Ele oferece perdão a todos que querem aceitar Jesus como seu Senhor das suas vidas e creem naquilo que ele diz é a verdade. Aleluia. Então, se você crê, você pode ser salvo. Todos os homens, todos, independente do seu credo, independente da sua cultura, independente do seu país, independente qual seja, o Senhor tem uma grande obra na vida dele. Conclusão, estamos terminando esse vídeo. Se você gostou, se inscreva, curta, comenta aqui embaixo o que você achou do nosso vídeo Lucas, o Evangelho de Jesus, o homem perfeito. Dê uma orientação, o que você concorda, o que você discorda, qual tema você gostaria que falássemos depois da nossa série de 12 vídeos. Vamos manter esse propósito. Estou cheio de vontade de estar gravando para vocês. Quero agradecer a todos vocês aí que está inscrito no nosso canal Academia de Honra. O terceiro evangelho é considerado a coroa dos evangelhos sinóticos, enquanto o evangelho de Mateus enfoca a realeza do Messias e Marcos o poder do Messias. Lucas enfatiza o amor de Deus. Como? Então Jesus, ele é o homem perfeito, o homem da alegria, da misericórdia, da oração, dos pobres e necessitados, e do poder e da força do Espírito Santo. Nós encontramos neste evangelho rico
tremendo, evangelho tremendo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero fazer uma oração por você. Você que chegou até aqui, eu quero orar pela sua vida. Pai querido e Pai amado, abençoa o teu filho, Senhor, que chegou até aqui, papai. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará, que grande conhecimento o Senhor o entregará, Pai, para que ele possa ser um canal de bênção na vida de todos. Pai, abençoa, cuida e livra de todo mal, em nome de Jesus. Fica conosco, Academia de Honra, e o próximo vídeo será sobre o nascimento de Jesus em Lucas. Que Deus abençoe a todos vocês. Seu ministério começa aqui conosco.